A mighty fortress is our God. Fala, professor, tudo bem? Opa, e aí? Me, ou- Me Como ouve é que bem por tá? aí? Tudo bem, tudo na paz de Deus, graças a Deus. E contigo, tudo bem? Graças a Deus, o privilégio de receber o irmão, receber o senhor, alguém tão importante para nós, para nossa igreja. Receber alguém que tem contribuído tanto, né? Até falo assim, passar por esse momento sem o IBDR aqui na nossa vida seria algo terrível, né? A gente tem passado por um momento tão turbulento, mas o senhor tem enviado pessoas como o senhor, professor Tiago, professor Jean, professor Franklin, que tem lutado pelas nossas liberdades, né? Por nossa liberdade religiosa. É uma alegria poder receber o senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Professor, que é um dos autores desse livro, Direito Religioso, que essa já é, acho que é a quarta edição, né? Professor, opa, deu uma travadinha. Ele, juntamente com o professor Jean Regina, autores desta obra que é fantástica, a melhor obra que a gente tem, a única obra e melhor obra que a gente tem em língua portuguesa tratando sobre esse tema. Parabéns primeiro pelo trabalho do senhor. Queria agradecer mais uma vez por essa disponibilidade, mestre. É, Primeiramente, boa noite a todos. Uma alegria aí estar no canal Música, Café e Teologia. Te chamo de Michael, de Michael, de... Qual é a pronúncia que tu gosta? Rapaz, tem um debate grande aí, mestrado sendo feito nessa área, doutorados, Eu sei. mas Sim. eu prefiro o Michael. Michael, então tá bom. Então é mais inglês do que alemão, né? Se fosse alemão Se fosse seria Michael, né? exatamente. Então tá Ou bom, português Michael. Michael, né? Michael, né? Português Michael, Michael, Sim, Michael, por aí vai. Uma alegria exatamente. novamente estar contigo aí. Não vou Uhum. tomar café, gosto muito de café, mas Mas vou vai no tomar chimarrão, algo né? com cafeína, que é o meu chimarrão aqui, né? Nós Professor que é estamos aqui gaúcho, com colorado, né, professor? isso aí, isso aí. Colorado com mate, nós estamos aqui agora, deve estar uns 9 graus aqui em Porto Alegre, Que então maravilha, hein? a gente já tira a bermuda e coloca a calça, né? Que maravilha. O professor que é Mas uma colorado, alegria até, tá contigo aí. eu até brinco, professor, quero brincar com o senhor, porque o Internacional é o clube que eu mais gosto aí no Rio Grande do Sul, porque me deu a honra em levar o guerreiro do Flamengo, né? Pelo amor de Deus. Então, muito obrigado, Ah, pessoal colorado. mas no Inter o Guerreiro teve um ano de gala, né? Teve um Teve um ano ano de muito gala. bom aí, é. Mas enfim, professor, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando conosco. É uma honra receber o senhor, o professor Regina entrou por aí, a Simone Quaresma, são todos bem-vindos na nossa live. Se quiser encaminhar essa live para o pessoal, é um assunto super importante, que urgente, né? Como eu chamei lá na live, é um assunto urgente, a gente precisa estar divulgando esse material para todo mundo que for possível. Professor, eu quero começar com o senhor então, perguntando, né, por que é importante a gente estar fazendo lives, debatendo esses temas super relevantes e super atuais, como, por exemplo, a luta pela liberdade religiosa. O que está em jogo, professor? Então, bom, a liberdade religiosa, eu às vezes tenho até sido repetitivo ao falar que a liberdade religiosa ela é uma das mais importantes, se não a mais importante das liberdades. Nós precisamos perder. Algumas pessoas ou têm vergonha da liberdade religiosa, no sentido assim, eu não vou falar de liberdade religiosa, eu não vou estudar liberdade religiosa, porque liberdade religiosa é coisa de crente. E eu quero estudar, então, liberdades que são mais intelectuais, liberdades que são mais populares, como, quem sabe, a liberdade econômica, a liberdade de ir e vir, a liberdade acadêmica. Imagina, eu estou estudando e defendendo a liberdade acadêmica. É mais chique do que liberdade religiosa, né? Outros pensam assim, não, liberdade religiosa é ecumenismo. Liberdade religiosa é aquele ambiente em que eu me sento com arminiano, eu me sento com calvinista,
eu me sento com adventista, eu me sento com espírita, eu me sento com mormon, eu me sento com umbandista, eu me sento com sei lá que, isso aí, com católico romano. Imagina eu sentado com católico, né? Então isso é coisa de ecumênica, isso não é para mim. Então existem esses dois estigmas que nós precisamos derrubar, esses estigmas. Primeiro, que liberdade religiosa não é uma liberdade menor ou uma liberdade de um gueto. E segundo, que liberdade religiosa não guarda nenhuma relação com o ecumenismo, nenhuma relação com afrouxar a nossa teologia, ou afrouxar os nossos dogmas, ou fazer vista grossa para os dogmas da religião do outro, ou evitar fazer proselitismo, não guarda nenhuma relação com isso. Essa é a grande verdade que nós precisamos reverberar, então, esses dois pontos. Bom, o porquê que a liberdade religiosa é o primeiro ponto. Por que a liberdade religiosa não é menor que as outras liberdades? Não é uma liberdade de gueto, uma liberdade que é ali para os religiosos, para aquela turma ali que não contribui muito com a comunidade política, com a sociedade. Bom, por que nós temos que tirar esse estigma? Primeiro, pelo próprio conceito de religião e de religioso. A religião ela é fundamental para a cultura. A religião é fundamental para a civilização. Christopher Dawson já diz em Progresso e Religião que aquela civilização, aquele povo que não tem suas raízes firmadas na religião, nas coisas do espírito, é um povo que facilmente é extinto, que facilmente é derrotado. Tu pega Francis Schaeffer diz que a igreja primitiva, ela se fortaleceu e ela cresceu porque ela estava num ambiente, e era a plenitude dos tempos, Jesus veio na plenitude dos tempos, quando nós tínhamos um Império Romano que não tinha uma religião forte, era uma religião que não tinha base em valores de certo e errado. O Império Romano, por um lado, o Império Romano teve a sua expansão facilitada porque ele não tinha uma religião forte e ele então permitia que a religião do local, a região da localidade que era conquistada se mantivesse, e ele ainda pegava aquele deus daquela região local e colocava no seu panteão. Então isso facilitou o processo de expansão, porque não precisava derrotar a religião também naquele local que ele conquistava. Mas num segundo momento, isso acabou resultando numa fragilização do próprio sistema cultural romano, o que fez com que ele entrasse em declínio, em colapso, porque não tinham valores morais. Foi o cristianismo que deu uma sobrevida ao Império Romano, quando em 313, Constantino, então, enxerga uma cruz de Cristo numa batalha que certamente ele ia perder, e a partir dali, então, ele edita o famoso Edito de Milão, e aí a igreja começa a ter liberdade. Um pouco antes, no Edito de Galérios, 311, já se começa a ter liberdade, mas Constantino expande isso, e lá no ano 380, Teodósio I, então, torna a igreja cristã, o cristianismo, a religião oficial do Estado. Mas veja, foi o cristianismo com valores que deu uma sobrevida ao Império Romano Ocidental. Enquanto o Império Romano Oriental, que é o Império Bizantino, viveu mais 1000 anos, porque tinha valores de certo e errado. Eric Feglin, em Israel e a Revelação, faz um estudo muito interessante, desde os povos egípcios, passando pela Mesopotâmia,
e ele consegue verificar que é Israel que tem uma ordem social mais qualificada, uma ordem social organizada e que não era um simples simulacro do cosmos, como era o Egito, como eram as outras nações, que olhavam para o céu, olhavam para o sol, para as estrelas e faziam a sua ordem social de acordo com o que eles viam no céu. Israel é a primeira nação que não faz assim, porque recebe de Deus por meio de Moisés, depois por meio dos juízes, depois por meio de Davi, a organização social, né? Então veja, como a religião é importantíssima para a formatação de uma nação e de uma civilização. O próprio Ocidente, eu estou falando aqui do Império Romano, né? Então a gente vem para Israel, depois de Israel nós temos a plenitude dos tempos com Jesus Cristo, depois nós temos a formação do Ocidente a partir do cristianismo, e eu não vou aqui entrar na história porque é longa, mas veja como a religião é importantíssima. Sem religião você não tem civilização, sem religião você não tem cultura, e não só no cristianismo, mas se você for para o Oriente, as culturas orientais, elas têm uma base forte, porque elas têm uma base religiosa forte também, né? Então, primeiro ponto, é uma grande bobagem dizer que crente, que cristão, que religioso é ignorante, ou que religioso não é importante para a sociedade. Muito antes, pelo contrário, foram os religiosos que formataram a sociedade. Quando a gente fala de economia, quando a gente fala de economia liberal, que agora é a onda, a moda, tá com Paulo, a moda, e realmente ela é melhor do que as outras, né? Essa escola austríaca. É bom falar de escola austríaca, é bom falar de Hayek, é bom falar de von Mises, mas nós não podemos esquecer que as bases da economia liberal, da escola austríaca, é a escola de Salamanca. E a escola de Salamanca é uma escola do século XVI que foi criada por monges, por religiosos. Né? Então foram os religiosos que deram início à escola austríaca. Vamos pensar em liberalismo? Adam Smith é um religioso. Adam Smith diz que a mão invisível é a que regula o mercado, que não precisa do Estado. E essa mão invisível é Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos dissipar. Basta ver os prêmios Nobel, né? Prêmio Nobel da Paz, de qualquer economia e por aí vai. A grande maioria é cristão. Se não é católico, é cristão. Se não é cristão católico, o Herberlin falou que ateu que ganhou o Nobel é apenas 10%. Exatamente. Né? Ele então falou você veja na live com o Franco. Então veja como é importante, né? Agora, e por que a liberdade religiosa é importante? Porque a liberdade religiosa, sob esse aspecto, ela protege essas pessoas. Ela protege essas pessoas de reverberarem os seus valores na esfera pública, de estudarem, de terem os seus valores. A liberdade de consciência, a liberdade de crença é uma liberdade íntima que nos move no espaço público. Então, a minha religiosidade me move, a minha religiosidade me faz ser pessoa, né? A minha religiosidade me torna uma pessoa humana por completo. Tá? Então, veja como a liberdade religiosa é importante. Se você tira a liberdade religiosa das pessoas, você tira de pelo menos 95% das pessoas o seu impulso, né? Aquilo que te tira da inércia. Um corpo, como diz a física, parado na inércia, ele só se movimenta quando alguém empurra aquele corpo. Nós, seres humanos, nós somos autógenos. O que é ser autógeno? Autógeno é que não precisa que alguém empurre. A gente se movimenta sozinho. Mas, na verdade, nós não nos movimentamos sozinhos. Nós temos alma, nós temos ânima. E esse ânima é o que nos movimenta. E o que informa a nossa alma, o que faz a nossa alma se mover, o que é? A grande força motriz é a religiosidade, é a fé, é a crença. Então aqui você vê como a liberdade religiosa é importante. E no segundo aspecto que eu coloquei para vocês, tá? Que é esse aspecto da liberdade religiosa,
Primeiro, como formadora de cultura, né? Uhum. Então, veja, ela forma cultura, ela acaba movimentando as outras pessoas, né? As pessoas para, então, tocar a cultura e fazer a comunidade política acontecer. E a segunda questão das pessoas que dizem que a liberdade religiosa é ecumênica, né? Que é uma coisa ecumênica, uma coisa para unir os povos, unir as religiões diferentes, muito antes pelo contrário. Na liberdade religiosa, você encontra tão importante liberdade de proselitismo, que é a liberdade de eu falar que a religião tal está errada, que o dogma tal está errado, que apenas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e se você não seguir Jesus Cristo, você vai para o inferno. Claro que eu tenho que fazer isso com urbanidade. Claro que eu não posso desmerecer o Michael como pessoa por causa da religião dele. A religião do Michael não faz o Michael ser melhor e não faz o Michael ser pior comparado a outra pessoa como pessoa. O Michael é pessoa e ela é importante, ela tem valor, não importa qual é o sexo do Michael, não importa qual a cor do Michael, não importa qual a religião do Michael, né? Para o Estado, para a sociedade, nada disso pode importar, né? E assim como para Deus, nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então todos são criaturas, né? Então não tem uma criatura que é mais... dignidade. E possui dignidade. Então não tem uma criatura, pessoa humana, que é mais pessoa do que a outra. Né? Então nós temos que, quando a gente vai convencer alguém sobre a nossa fé, claro que quem convence é o Espírito Santo, mas quando a gente vai evangelizar, nós vamos fazer isso com respeito, né? Mas nós podemos fazer isso e nós podemos dizer, inclusive, que a outra pessoa está errada. Que, por exemplo, Maria não é mãe de Deus. Eu posso dizer isso, né? Para um católico, não tem problema nenhum. Como ele pode dizer que eu estou errado? E aí nós temos um debate que pode ser um debate ou apologético, ou eu vou dizer para uma pessoa que Maria não é a mãe de Deus porque eu quero tirar ela daquela idolatria e levar ela, digamos assim, para um caminho melhor do que o caminho passar por Maria, né? Com todo o respeito que eu tenho aos católicos, aos meus irmãos confrades do IBDR, enfim. Mas eu posso dizer para eles que o entendimento que eles têm sobre Maria está errado. Isso é liberdade religiosa. Então, veja, liberdade religiosa não é ecumenismo, porque se fosse ecumenismo eu não poderia fazer isso, né? Porque ecumenismo é aquele movimento que a gente só fala das coisas que nos unem. Comuns, né? Tá? Comuns. Então, não é. E liberdade religiosa é importante, forma cultura, forma civilização, é a mãe de todas as liberdades, porque a partir da liberdade religiosa, as outras liberdades se movimentam. Muito interessante esse ponto que o senhor tocou, professor, que ela excede a questão do foro íntimo, né? Hoje as pessoas tendem a dizer que, não, religião é coisa do indivíduo, então você tem que guardar para você tem que fazer religião dentro da sua casa. Até entre famílias está quase sendo proibido de se desenvolver a religiosidade. E a gente vê, cada dia a gente tem um episódio novo na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, né? Ontem foi aprovado no Senado a questão do projeto de lei com relação às fake news, né? E a gente vê as pessoas ficando meio inércias, né? Como o senhor falou nesse ponto, mas não vê o quanto de perigoso, por exemplo, a gente está fazendo uma live aqui tocando no assunto da questão da liberdade religiosa. Mas eu não sei até quando eu vou continuar fazendo lives falando da liberdade religiosa, ou falando do cristianismo, ou falando do papel que o cristianismo exerce na sociedade, como o senhor bem falou. Mas a gente não sabe até quando vai conseguir fazer isso. Pessoas podem até dizer para mim, você está exagerando, isso é exagero. É exagero, professor? O que isso tem afetado, não só, e agora eu não falo somente dos cristãos, mas eu falo do indivíduo, da liberdade do indivíduo como um todo. O que o senhor poderia falar sobre isso, por favor? Eu até tenho um mapinha aqui, né? Tá aparecendo aí um mapa aí para vocês. E aí eu vou mostrar uma coisa. Isso é o Social
Social Progress Index, ele é uma entidade norte-americana, californiana, que pesquisa liberdade religiosa em quase 150 países. Não só liberdade religiosa, todas as liberdades, né? E é até um índice um pouco, tanto quanto progressista, tá? Ele é um pouquinho progressista, assim, um pouquinho à esquerda, digamos assim, né? Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Vamos colocar aqui, ó, Church by Country. Eu quero colocar a França, tá? A França é um modelo de laicidade, é um modelo que enxerga a religião, tá? Como fórum íntimo. O modelo francês, tá? Deixa eu voltar aqui para mim, depois eu volto para ali. O modelo francês é um modelo que entende a religião, Michael, como de fórum íntimo, como algo privado da pessoa. E como é privado, eu não tenho espaço para falar da minha religião na coletividade, na comunidade, fora da minha igreja, fora da minha casa, fora da minha associação, do meu grupo privado. Então, eu não posso falar de religião na escola pública. Eu não posso ir com uma cruz no pescoço na escola pública, como diz a Carta de Laicidade Francesa no seu artigo 14. Eu não posso ir na praia de burca. Todos vão lembrar daquelas freiras que foram de hábito para a praia e tiveram problemas na França, né? Por quê? Porque é ofensivo, eu estou no espaço público, então eu estou impondo o meu hábito, essa coisa religiosa, essa coisa horrorosa para os outros. Então esse é o modelo francês, é a forma da França pensar a liberdade religiosa, né? E aí existe uns, com todo respeito do coração, uns cabeça de prego que dizem que a França é um modelo de liberdade, igualdade e fraternidade. Né? A França é o grande modelo. Aí você pega esse índice que não é brasileiro, não é feito por um brasileiro, é feito por um americano, e um americano no estado mais esquerdista dos Estados Unidos, que é a Califórnia, tá? E olha só, vamos ver como é que está a liberdade religiosa na França, tá? Então aqui, ó, vamos pegar aqui o C-Score, tá? Ó, 149 países, tá? Ali 140, dá para ver, né? Dá sim. Dá para ver, né? Agora Sim. Vamos ver aqui, ó, liberdade religiosa, ó, Freedom of Religions. Dá para ver ali? Sim, perfeito. Olha a posição. 71ª posição. primeira. Tá? 71ª. Agora, vamos pegar um país que é um país para essas pessoas que entendem a França como o grande baluarte das liberdades. Entende Portugal como um país atrasado, um país que tem menos liberdades, um país que as pessoas sofrem, né? Bom, economicamente a gente já sabe que a França está quebrada e que Portugal, um país desse tamanho, tem 6% do euro. Né? Então agora vamos ver como é que é a liberdade religiosa em Portugal, né? Que não é uma França. Enquanto a França estava fazendo a Revolução Francesa, Portugal estava fechadinha, né? Dom João VI estava se preparando para vir para o Brasil, tá? Olha Portugal. Agora olha a liberdade religiosa de Portugal. 7º lugar, né? Não, primeiro lugar. No primeiro, porque aqui estão os comentários, eu não vi. Perfeito. Primeiro lugar. Primeiro lugar, perfeito. Então, primeiro lugar. Aí vamos fazer assim, e Portugal tem uma laicidade parecida com a do Brasil, né? Uma laicidade colaborativa. Agora vamos pegar um país que tem uma teocracia, tá? Então esses dias deu aí em tudo que é revista, né? O Brasil vai virar uma teocracia,
vai ser um retrocesso da democracia, está acabando a democracia, e daí tinha gente que espumava na TV, a Miriam Leitão, coitada, parecia que ia ter ataques, né? A Miriam Leitão, meu Deus, vai ter uma teocracia. Todo mundo lembra disso, né? Então vamos pegar uma teocracia. Vamos ver a colocação das liberdades e uma teocracia, tá? Vamos pegar o Reino Unido. O Reino Unido é uma teocracia. Por quê? Porque a Igreja Anglicana é uma igreja estatal. A Rainha Elizabeth é a chefe da Igreja Anglicana. No Reino Unido, a Igreja Anglicana e o Estado são a mesma coisa, né? Então vamos ver, ó. Pega a liberdade religiosa ali, ó, numa teocracia, 35º. 35º, tá? Perfeito. 35º. Agora vamos ver no total das liberdades, 23º, né? Vamos ver assim, o ranking total do Reino Unido, 13º de 149, ali em cima. Ali, sim, perfeito. Ó, ó, Uhum. né? Uma teocracia. Mas é uma teocracia cristã, com fundamentos cristãos, com fundamentos de certo e errado no anglicanismo, que é uma religião cristã. Então veja, e aqui a gente vai ter que lembrar de novo de Francis Schaeffer. Valores. Muitas vezes é até uma sociedade um tanto quanto secular, como o Reino Unido é uma sociedade muito secularizada, mas mesmo secularizada tem valores. As pessoas têm valores. E isso faz toda a diferença. Por isso que o cristianismo é o fermento de uma democracia. Faz uma democracia crescer. O fermento faz o pão crescer, faz o bolo crescer. E o cristianismo faz uma democracia crescer porque o cristianismo injeta na sociedade valores de amor, valores de perdão, valores de solidariedade, valores de justiça, valores de prudência, valores de fortaleza, valores de esperança. Então é isso que o cristianismo injeta na sociedade como um todo. E para a gente ter uma democracia forte, já dizia Alexis de Tocqueville, nós precisamos considerar o outro como um igual. Eu preciso ter isso na democracia, eu preciso ter esse elemento cultural, considerar o outro como um igual. Qual é a religião que me ensina a considerar o outro como um igual? Cristianismo. É o cristianismo. E qual é a religião do Reino Unido? O cristianismo. Sim. Né? Veja a diferença que nós temos nos Estados Unidos colonizados por ingleses, né? Da sociedade norte-americana. Por mais que está sendo secularizada, que está cheio de problemas, mas mesmo assim, você tem nos Estados Unidos da América os valores de um cristianismo protestante, de um cristianismo reformado, que chegou no Reino Unido por meio dos puritanos que não aguentavam a perseguição dos anglicanos e acabaram indo para os Estados Unidos da América. Né? E depois de outras correntes, os luteranos também foram para os Estados Unidos, os metodistas, e aí surge a corrente pentecostal, muito forte lá na Rua Azusa. Então, veja, tudo isso acontece ali nos Estados Unidos. E hoje a maior democracia do mundo é os Estados Unidos. Né? Sim. Então, não tem como a gente fugir disso. Dissociar, né? Dissociar. E aí eu me preocupo, como você está preocupado, quando nós vemos pessoas tentando dizer que a religião é de fórum íntimo, então eu não tenho voz. Isso é uma grande bobagem, porque a religião ela tem a esfera íntima, como eu disse, que é a liberdade de crença. A liberdade de crença ela é realmente de fórum íntimo, tá?
Por que a liberdade de crença é de fórum íntimo? Porque está dentro de mim, né? A minha fé, ela nasce no meu coração, na minha razão. Então, realmente, ninguém... assim, a liberdade de consciência e de pensamento e de crença é quase que uma liberdade absoluta, né? Não tem como ninguém, como Estado, limitar isso. É o núcleo da liberdade. Ô, professor, é o núcleo da liberdade. O que, por exemplo, ainda dentro desse tópico, desse tema, por exemplo, quando o ministro Fachin lá fala que a liberdade religiosa ela é relativa e fala que e ainda dentro desse ponto que o cristianismo ele influencia a sociedade como um todo, não seria meio que impossível eu confessar uma religião, e agora eu digo o cristianismo que influenciou a civilização ocidental como um todo, eu não influenciar, no caso, a minha congregação, a minha comunidade, ou aqueles que professam cristianismo, a ter uma posição eleitoral de determinado viés. Por exemplo, o cristianismo é contra o aborto, o cristianismo é contra a perda de liberdade, ele é a favor do ser humano que seja, assim como ele é criado à imagem de Deus, então o ser humano tem dignidade. As pessoas falam muito de direitos humanos, mas direitos humanos têm uma base cristã, né? Enfim, você vai ter um conjunto de crenças que o cristianismo vai estabelecer que ele vai ser antagônico a determinados partidos políticos, a determinados candidatos. Praticamente impossível professar uma fé religiosa, e agora eu digo cristianismo, mas poderia ser qualquer outra fé, sem que essa fé ela espelhe na sociedade, e agora eu digo na escolha de candidatos. O que ele quer dizer com isso, que a liberdade religiosa é relativa? Isso também não está tirando a questão da a gente nossa precisa, liberdade? sim, como eu disse, né, a liberdade de crença é um aspecto da liberdade religiosa, na verdade até antes da liberdade religiosa. E a liberdade religiosa, então, ela compreende as liberdades públicas, aquelas liberdades de ação pública, que são as liberdades que o agente de manifestação do agente, né? Então, quando eu vou para a rua, quando eu expresso a minha fé, quando eu evangelizo, quando eu me reúno com outro para cultuar a Deus, quando eu me reúno com mais pessoas para fundar uma igreja, e aí tem um estatuto social, buscar um CNPJ. Então, são todas liberdades públicas, liberdade de expressão pública. Então, para ver como a religião já não é de fórum íntimo, né? Porque tem uma parte da liberdade religiosa, uma parte importante da liberdade religiosa que se expressa, ou melhor, que se exprime aonde? No público, na esfera pública, tá? E essa possui a possibilidade de algumas limitações, como está previsto lá no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no artigo 18, item 3, quando for por situações de saúde pública, de guerra iminente, algumas situações assim que a gente até está vivendo hoje em dia, tá? Mas são situações muito excepcionais, e desde que o núcleo da liberdade, que é a liberdade de crença, que eu estava falando antes, seja preservado. E na relação do voto do ministro Fachin, ele começou, eu li o voto, né? Ele começou o voto muito bem, ele demonstrou a importância do cristianismo, especialmente para o Brasil, né? Ele demonstra ali a questão do catolicismo, o catolicismo e a formação do Brasil, depois ele passa para o protestantismo, em um outro momento ele chega até nos dias atuais aí, com uma carta até que eu sou um dos signatários da carta, que é uma carta de 2016, a República, uma carta às eleições ali, aí depois tem uma outra carta do TGC, da Colisão pelo Evangelho, que ele também cita, enfim. Mas aí ele chega no absurdo do seu voto de dizer que as pessoas, então, elas não podem, especialmente os líderes, influenciar os fiéis. Mas isso é um absurdo de um tamanho gigantesco, né? Primeiro, porque já existe uma legislação dizendo que não pode se pedir voto dentro de igreja. Essa legislação já existe. Né? Não pode distribuir santinho dentro de igreja,
é fazer propaganda política dentro de igreja. Isso já existe, né? Segundo, isso é punido com multa, né? Segundo, no momento que você diz que um pastor não pode influenciar o seu evangelho, quer dizer, o seu rebanho, sua comunidade, né? A sua comunidade, daqui a pouco você está dizendo o que o pastor tem que pregar. Né? Não está longe, não. Pois é. E a religião, ela tem como fator essencial exatamente a influência. Como você disse. É natural os fiéis seguirem o seu líder. E isso não é só na religião. Isso acontece no sindicato. Isso acontece na associação. Isso acontece no magistério, no clube de futebol. Em qualquer lugar acontece isso. O líder ele é seguido, o líder ele influencia. O formador de opinião forma opinião. E aí como é que você vai dizer para um formador de opinião que ele não pode formar opinião? Abuso do poder religioso. Então vamos fazer o abuso do poder sindical, o abuso do poder judiciário, o abuso do poder LGBTQI+, o abuso do Colorado, o abuso do flamenguista, e a gente não vai parar nunca mais. Né? Exatamente. É algo assim, totalmente ilógico e absurdo. Tanto que o IBDR está se colocando à disposição, inclusive, dos ministros, a tentar demonstrar, assessorar que não existe essa questão de abuso do poder religioso, porque é natural da religião que existe influência, e a influência é diferente de dizer que os fiéis são burros, ignorantes, tapados, que são massas de manobra, que não pensam, que o líder fala e todos eles vão atrás, né, como ovelhas num aprisco. Isso é uma metáfora, isso não significa dizer que realmente as pessoas são ovelhas num aprisco, que facilmente são conduzidas, né? Inclusive as ovelhas dão bastante trabalho para um pastor, né? Isso no mundo real aqui também acontece, né? Não é assim. Vai ser pastor para você ver como um pastor sofre, como um pastor tem dificuldade em liderar as pessoas. Liderar pessoas não é fácil, né? Aí vem o ministro dizer que não. O pastor vai lá e ele diz que tem que votar no fulano e todo mundo vota. Isso é um abuso. Eu acho que isso acontece num sindicato. Né? Eu acho que é mais fácil acontecer num sindicato do que numa igreja. E com muito mais implicações, né? Porque no sindicato o cara tá propenso a perder o emprego, ou ter alguma represália, não sei, alguma represália, então. Ou não, ou então vai ganhar vantagem, né? Diretamente. Vai ganhar vantagem. Aquele cara vai se eleger e aí vai conseguir posto não sei aqui, não sei onde. Na universidade, enfim. você tem a prova com o professor, que o professor tem que ir bem com você para você tirar uma boa nota, enfim, você tem toda essa ideia. Que é muito diferente essa relação na igreja não existe, né? Então eu acho que essa situação, inclusive, já tinha sido resolvida, né? O TSE já tinha resolvido isso, que não existe abuso do poder religioso e não existe na legislação também. Existem 3 leis importantes que são tripé das eleições, né? É o Código Eleitoral, é a Lei das Eleições e a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Em nenhuma dessas leis existe abuso do poder religioso. O que existe é abuso do poder midiático, abuso do poder econômico e o outro abuso é o abuso do poder político. Não tem abuso do poder religioso, né? Então, essa que você falou antes, né? Existe uma confluência para minar nossas liberdades, para daqui a pouco a gente não poder fazer uma live. Né? Exatamente. Então, nós precisamos participar da democracia. Como é que a gente participa da democracia? Se engajando em causas de manutenção às liberdades. Por exemplo, tem uma pesquisa aí, uma agência de pesquisa que o nome é Pew Research Center,
É isso, Pew Research Center, tá? Ela fez uma pesquisa em 26 países sobre vários aspectos aí de igrejas, inclusive no Brasil, e verificou que 90% do brasileiro vai à igreja regularmente, né? Vai à igreja, ao templo regularmente, e desses 90%, 35% são engajados em causas sociais, tá? E aí tu entende causas sociais aqui, as mais variadas, né? Desde assistência social até questões educacionais e de liberdades, enfim, 35%. Então vamos fazer uma conta rápida. Vamos botar aí 200 milhões de brasileiros, tá? Então 90% são 180 milhões, né? Sim. 180 milhões, tu tem 20, 40, tu tem 61, 62 milhões engajados em causas sociais, tá? Vamos colocar 60 milhões engajados em causas sociais. Bom, então 60 milhões de brasileiros, eles participam ativamente da política no Brasil. Porque política não é só política partidária, não é só votar e ser votado, né? Quando você luta por direitos, você está participando da sociedade. E isso é democracia. Então, 65 milhões de pessoas, por meio da igreja, por intermédio da igreja, participam da democracia brasileira. Bom, agora vamos ver outro instrumento de participação democrática, que é o Portal da Transparência. Já ouviu falar, né? Uhum, claro. O Portal da Transparência é um outro instrumento de participação democrática. Como é que você participa democraticamente aí? Você participa fazendo pedidos de informações. Então você vai lá, entra no site e pede uma informação, quero saber isso, o que está acontecendo, papapá. Em 2019, nós tivemos 150 mil pedidos de participação, de informação. Não é nada, né? Compara 150 mil com 65 milhões. Não é nada. Então veja como a igreja é importante para a democracia. Porque pela igreja as pessoas participam das coisas da cidade. Sim. Pega um outro instrumento de participação popular, 0,06% representa do povo. Enquanto nós representamos 30%. Nós religiosos. Né? Então é muita diferença. Tira a igreja do Brasil, fecha a igreja, não permite que as pessoas participem, não permita que as pessoas falem da sua fé em lives e aonde quer que seja, você acaba com a democracia no Brasil. Porque o que mantém a democracia viva somos nós. Somos nós religiosos, cristãos, sobretudo, católicos e protestantes. Por quê? Porque nós nos interessamos pelo outro. E como nós nos interessamos pelo outro, nós nos engajamos socialmente. Porque a pessoa que não se preocupa com o outro, ela se preocupa só com o seu umbigo. E quando a pessoa se preocupa só com o seu umbigo, ela não está nem aí. E se todos estiverem nem aí, não tem democracia. Só uma democracia formal, aparente, que a gente vai lá a cada 4 anos votar. Sim. Né? Bom, então se for assim, tem democracia na China. Verdade. Né? Tem democracia na Venezuela. Pois é, as pessoas votam lá na Coreia do Norte, não sei, mas na China votam. Né? Sim. Sabe? Então, não é o ato de votar. Noberto Bobbio coloca no seu livro Dicionário Político os 8 itens que a democracia tem que ter para ser democracia. Né? E votar votar é apenas um de 8. É apenas um de 8. Né? Então, mais uma vez mostrando como é importante, e parece que esses grupos que querem assumir o poder para que ninguém mais tenha liberdades, como é que você faz? Você derruba a igreja. Veja, Robespierre, né? O que Maximilien Robespierre fez lá na Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Quando eles conseguiram guilhotinar o rei, guilhotinar a rainha e tomar o poder,
O que o Robespierre fez? Ele disse, eu estou acima da lei, eu estou acima da Constituição. Ele acabou criando uma outra forma de absolutismo, pior Exatamente. do que a monarquia. Pior do que a monarquia, porque pelo menos a monarquia não guilhotinava todo mundo, né? Dizem que as ruas da França, na época de Robespierre, eram vermelhas, de tanto sangue, né? As ruas de Paris, né? De tanto sangue que tinha nas ruas, porque todo dia morria aproximadamente 100 pessoas guilhotinadas. Todos os dias, durante 2 anos, né? Veja que coisa totalmente absurda em prol de uma democracia. Exatamente. Né? Então, democracia precisa de participação das pessoas. E participação das pessoas se faz com liberdades. Professor, o senhor citou, eu vou até pular algumas coisas aqui que eu tinha que perguntar por causa do tempo, mas, por exemplo, a gente tem hoje no nosso contexto, né? O senhor citou a pandemia, por exemplo, onde a gente tem cenários diferentes acontecendo. Em alguns lugares a gente tem ainda lockdown, outros lugares está querendo implantar, outros lugares você tem toque de recolher, enfim, você tem cenários distintos no Brasil gigante que né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente já tem algumas igrejas se movimentando para poder reabrirem, né? Para poder, ainda assim, respeitando os chamados decretos, né? E esse ponto que eu quero entrar com o senhor é porque quando a gente vai dar uma analisada nos decretos, são muitos decretos, a gente acaba perdido. Porque você tem decreto da prefeitura, você tem decreto do estado, você tem decreto do governo federal, você tem decreto que, enfim, você não sabe de tanto decreto que tem, na verdade, né? Como é que a igreja deve proceder nesse caso? Abre, fecha, respeita decreto, você tem também aqueles cenários que autoridade policial ou competente, do órgão competente, vai lá e fecha a igreja ou manda interromper o culto. A gente teve aquele famoso caso do culto católico, né, do padre que teve o culto interrompido. Como é que deve proceder o pastor, o líder da comunidade, nesses casos e com relação ao respeito dos decretos? Como é que funciona isso? Eu não sei se a Bárbara está nos acompanhando aqui. Eu vi que ela entrou pelo direito religioso. Uhum. Aí ela até mandou a gente ir para o meu perfil, né? A Bárbara é minha chefe, mas eu desobedeci ela aqui e fiquei no teu perfil. Depois eu vou... Se eu não ir para a rua, tá bom, né? Se eu for para a rua, eu vou trabalhar no Música, Café e Teologia. Opa! Aqui o senhor vai ficar rico. Então tá bem bom. Porque eu desobedeci ela aqui, né? Depois eu me viro aí. Qualquer coisa eu vou atrás de ti. Mas se ela estiver por aí ainda, eu vou pedir para colocar o link de um livro que tem a resposta do que tu perguntou. Uhum. Né? Nós escrevemos uma pequena obra durante a pandemia, com 8 questões, que foram as 8 questões que mais chegaram a nós. Nós, por meio do escritório VR Advogados, nós atendemos aí mais ou menos 3.000 igrejas, além das igrejas nas lives, nas palestras, enfim, em sala de aula também. As maiores perguntas que chegaram até nós, né, nós respondemos e colocamos nesse livro. Que o nome do livro é Direito Religioso, Orientações Práticas em Tempos de Pandemia. E aí nós colocamos exatamente essa questão aí do decreto. Esse é um livro que foi publicado pela Vida Nova, gratuito, né? É um e-book gratuito. É só entrar no link, que eu acho que a Bárbara não está nos acompanhando. Não, ela já teria colocado. Ela já falou. Tá? Ela colocou. Tá embaixo. Que para mim não está aparecendo. Para mim tá aqui. Se o senhor clicar na tela, eu acho que aparece, talvez. Mas tá aí, acabou de colocar. Não, se mudar não, mas ela colocou aí ela falou presente e já colocou o link aqui embaixo. Mas enfim. Para mim não, que estranho, cara. Para mim não tá aparecendo comentário nenhum aqui, só os meus comentários. Sei lá. Ela comentou. Mas enfim. Tá. Então nesse link que ela colocou aí, para mim não tá aparecendo. Nesse link a pessoa vai clicar ali, vai preencher um formulário e vai ganhar o livro, né? Tem outras questões além dessa, não é só essa. Mas a questão toda é o seguinte: infelizmente o Supremo Tribunal Federal
em mais um ato de ativismo judiciário, disse que o que vale são os decretos mais restritivos, né? Então, os governadores e os prefeitos, eles têm autonomia e se tiver contradição entre um decreto e outro, o que vale é o decreto mais restritivo. Então, a igreja, ela precisa verificar aí quais dos dois decretos, né, do governador e do prefeito, qual que proíbe mais, e tentar seguir esse que proíbe mais. Se for alguma coisa muito absurda, né, alguma proibição muito absurda, aí a igreja precisa tentar se reunir com outras igrejas, se juntar com outras igrejas e conversar com o governador, com o prefeito, explicar, né, o que está acontecendo. Deixa eu só tomar um... Não, claro. Aqui. Não, a gente fala até isso pelo fato, a gente já citou essa questão da interrupção do culto, por exemplo. É até uma dúvida, né? Isso aí não seria uma perda de direito ao culto, no caso? Como recorrer a isso? Pois é. O que eu vou te dizer, né? Nós precisamos, quando eu digo nós, o gestor, melhor dizendo, o mandatário, o dono da caneta, ele precisa enfrentar essa questão de saúde pública. Mas ele precisa fazer isso da forma mais adequada possível para alcançar o fim que ele pretende. O fim que ele pretende é evitar o contágio. Então ele precisa fazer algo que seja adequado. Adequado a quê? Adequado ao ordenamento jurídico brasileiro e às liberdades das pessoas. Então ele deve evitar o contágio, restringindo o mínimo possível as liberdades. Entendi. E as restrições, elas precisam ser razoáveis. Vou te dar um exemplo. Parece que em Goiás teve um tempo ali que no decreto dizia que não podia, que as pessoas não podiam cantar ou o pregador não podia falar no microfone sem máscara. Tinha que estar de máscara para cantar. Qual é a razoabilidade disso? Aí a pessoa vai dizer, não, com máscara ela evita o contágio. Bom, pois bem, eu estou cantando lá na frente, as pessoas estão bem longe de mim, só eu vou pegar aquele microfone. Qual é a chance de contágio em eu estar cantando sem o microfone? Nenhuma. Agora, eu estar cantando, sem o microfone não, sem máscara. Agora, eu estar cantando com máscara vai prejudicar o meu canto, vai prejudicar minha adoração a Deus, vai prejudicar a adoração a Deus dos outros. As pessoas não vão entender, né? Bem. Né? Vai ficar, por exemplo, eu não sou músico, mas eu sei quando a pessoa destoa, né? Claro. Faz uma dissonância, sai do tom. Aí tá a pessoa lá cantando todo abafado, cara. Eu não vou nem conseguir me concentrar para adorar a Deus direito, sabe? Ou seja, está prejudicando o culto, está prejudicando a liturgia, está prejudicando a adoração por uma medida desarrazoada, uma medida sem cabimento, uma medida que não adianta para nada. Bom, se é uma medida que não adianta para nada, ela não deve ser tomada. Perfeito. Agora nós temos um problema. Nós temos um problema que muitos juízes, infelizmente, ou não entendem de igreja, ou não gostam de igreja. Não estão nem aí, né? Alguns não entendem. Não entendem, não sabem a importância que é um louvor, né? Elas pensam que a pessoa está ali cantando é como se fosse o show lá, sei lá de quem. Né? Não é o show, sei lá de quem. É uma adoração, é algo sagrado, é algo sacro. Não é cantar lá na live do Guilherme Santiago. Não. Sabe, é algo sacro, é algo muito importante para mim. Eles não entendem isso. E alguns não gostam disso.
né? Então, Sim. quando você chega num juiz com mandado de segurança, com uma ação judicial, você corre o risco de levar na cabeça. Então, é Entendi. melhor você tentar, politicamente, resolver isso, né? Porque a igreja tem força. As pessoas têm força. O cara que está lá no poder, o que ele pensa é em voto, o que ele pensa é em reeleição. Se a igreja fazer pressão, fazer força, ele acaba cedendo, né? Agora também não vai querer fazer força para num lugar que está morrendo 500 pessoas por mês, querer fazer força para ter um culto com 1000 pessoas. Claro. Não vai querer fazer força para isso, né? Mas agora, vai fazer força para eu ter o culto online, vai fazer força para uma cidade que não está tão ruim, para eu ter o culto com distanciamento de 2 metros, né? A gente estava falando sobre a questão de alguns decretos, algumas coisas que estão sendo impostas, porém sem razoabilidade, né, digamos assim, sem consenso, sem um pouco de legitimidade até, vamos dizer, dessa forma. Mas uma coisa que tem sido debatida muito fortemente no meio, entre os cristãos, né, é com relação à ideia da essencialidade do culto. Porque o senhor estava colocando aí, por exemplo, isso depende muito do contexto que você está inserido. Você tem algumas cidades que realmente têm a necessidade de se haver um stop, né, parar um pouco para poder realmente reorganizar as coisas, mas em outras cidades não, que não tem mais esse nível de contágio que a gente tem visto, por exemplo, quando a gente liga a Globo, ou essa histeria toda, e a gente vê até, por exemplo, o comércio aberto. Aqui no Rio, os shopping centers já podem abrir. Você pode ver, enfim, aqui está tudo aberto normalmente, né? É claro que quando isso se trata da igreja, tem um aperto maior. O cerol é mais fino, digamos assim, né? Por que isso? Será que o culto ele não é essencial? Quem define o que é essencial? Porque para mim é essencial. Tanto é essencial que eu tenho que entrar na live do meu pastor todo domingo. A gente aqui está se virando, digamos assim, para poder nos reunir. Aplicativos, né? Google Meet, Zoom, um monte de coisa para poder tentar estar junto com os irmãos, ali, mesmo de forma remota, superficial, mas estar reunido, falando da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e orando junto. O culto, para mim, é essencial. Será que o Estado ele não tá grande demais, não, professor? Eu vou eu concordo com o que você com o que tu disseste. E veja, quantas vezes a Constituição fala sobre supermercado? Eu não sei, eu não tenho informação, mas acho que nenhuma. Eu acho que nenhuma, né? Nenhuma. Agora, quantas vezes a Constituição fala de fé? Várias vezes. Várias vezes. Né? Muito rapidamente aqui vamos tentar enumerar. Preâmbulo, artigo 5º, inciso 6º, inciso 7º, inciso 8º, artigo 19, inciso 1º, artigo 110, parágrafo 1º, artigo 150, inciso 6º, a linha B, artigo 220 e poucos lá do casamento civil. Bom, rapidamente aqui eu já mostrei 11. Né? Aparece no mínimo 11, 12, eu acho que vai aparecer 12 ou 13 vezes de forma direta a proteção à fé. Se nós vamos contar os valores, aí a gente vai ter dezenas e dezenas, porque muitos dos princípios que estão na Constituição, eles são diretamente relacionados à fé, ao cristianismo, né? Então, são dezenas. Bom, aí você já mostra como a fé é essencial. O ordenamento jurídico mostra que a fé é essencial, porque você não pode ser citação, né, o ato que inaugura um processo civil, você não pode ser citado, Código de Processo Civil. O idoso tem proteção com relação à sua crença, a criança e o adolescente tem proteção com relação à sua crença,
O refugiado religioso tem um status diferenciado no Estatuto do Refugiado. Você vai ter diferença, você vai ter a lei de intolerância, você vai ter a lei do racismo, você vai ter a pena por intolerância religiosa na lei do racismo, você vai ter a previsão de crime contra o sentimento religioso, você vai ter, então, diversos dispositivos infraconstitucionais que protegem a fé. Diversos, tá? Você tem o tratado, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que protege a fé, no artigo 18. Você vai ter o Pacto de São José da Costa Rica, que garante a liberdade de crença, a liberdade religiosa, no artigo 12. Você vai ter a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Você vai ter o Pacto contra a Intolerância. Você vai ter vários tratados internacionais que protegem a fé. Então, quer algo mais essencial do que a fé? A fé é essencial. A fé é essencial. E é um falso, assim, perverso você abrir um supermercado e não permitir que uma igreja abra. A igreja precisa abrir com cuidados também, assim como o supermercado. Mas a igreja precisa abrir porque é nessa pandemia que as pessoas mais precisam da igreja. E a igreja não se resume a cultos com milhares de pessoas. Cultuar a Deus não é apenas e tão somente a liturgia comunitária. Você cultua a Deus de várias formas. Não é só aquele culto com 1000 pessoas. Sim. Existem várias formas de cultuar a Deus. E você não vai só na igreja para um culto de 1000 pessoas. Para um culto, claro. Você vai na igreja por outros motivos, você vai na igreja para se aconselhar com o pastor, você vai na igreja para ensaiar um cântico, você vai na igreja para ter aula da escola dominical, aula de ensino religioso, você vai na igreja para grupos pequenos, grupos de crescimento, você vai na igreja para pequenos cultos. Então a igreja precisa estar aberta. Você vai à igreja para receber uma cesta básica, não é? Para receber o gás que você não tem dinheiro para comprar naquele mês, a igreja vai lhe ajudar. Então são várias as formas de cultuar a Deus e que se dá por intermédio da igreja. Então a igreja precisa estar aberta. Ah, mas aqui tá muito difícil o Covid. Então vai estar parcialmente aberta. Isso é uma decisão que o próprio pastor vai tomar. Não precisa o Estado ficar lá dizendo que fecha. O pastor, ele é responsável. O líder religioso, ele é responsável, ele ama os seus fiéis. Então ele vai fechar por conta própria. Né? E alguns que não têm consciência, aí o Estado vai dizer para fechar quando for o caso. Mas agora esses abusos que estão sendo cometidos aí, como aconteceu lá em Pernambuco, que até para culto online não dava para fazer, porque não podia as pessoas se deslocar. Aí o pastor não podia ir para a igreja porque não podia se deslocar. E aí como é que vai fazer o culto online? Que a pessoa vai na igreja para fazer o culto online e não podia. E aí houve toda uma movimentação, aquilo que eu disse, uma movimentação da sociedade civil, associações, institutos, a OAB, especialmente a Comissão de Liberdade Religiosa, fez um trabalho fantástico no Pernambuco, dirigido por meu amigo Dr. Jonas Moreno. Então, o pastor Augusto Nicodemos fez vídeo falando sobre isso. Foi mesmo. Então, houve uma movimentação e o governador mudou de ideia. Então, nesses estados, municípios, que a coisa está muito pesada, muito difícil, faça uma movimentação, agite, pressione. O governador ele vai ver assim, eu vou ter que me mexer, que senão vou ter problemas. Tá bom? Espero aí ter... Claro, mas nesse caso aí, a gente tem uma contribuição muito grande, porque se trata do reverendo Augusto Nicodemos também, que tem uma boa expressão, né, uma boa influência. Enfim, você tem igrejas... Até você estava comentando sobre a ideia de igrejas com mil pessoas, mas essa realidade são pontuais, né? Você tem aquelas igrejas menores, igrejas até que não tem CNPJ, aquelas congregações pequenas ou pontos de pregação. Sim. Eu realmente não sei como
essas pessoas devem agir nesse ponto, né? Você não tem uma expressividade tão grande como, por exemplo, igrejas grandes, igrejas do Cida Não, mas aí Malafaia. você precisa se unir, Se unir a outras Michael, igrejas, né? se unir às Sim. outras igrejas, exercer Claro. pressão, né? Claro. E se for um caso de muito abuso, procurar Claro. um advogado e ingressar na justiça. Né? Maravilha. Procurar um advogado e ingressar na justiça. Então, existem meios, se associar com outros e, quando não dá, entrar na justiça. A justiça está aí para isso também. Né? E aí, no Rio de Janeiro, teve boas decisões já a favor da igreja. Né? É um dos tribunais, é um dos melhores tribunais, inclusive foi o TRF do Rio de Janeiro que disse que o decreto do presidente da República valia. Né? Que a igreja era essencial. Quem disse foi aí no Rio de Janeiro. Aqui em Caxias teve um barrano, né? Mas depois reverteu. Mas e aí o TRF derrubou. O presidente do TRF disse não, a igreja é essencial e pronto. Mas aí o STF fez o que fez. Você está dizendo ali, ó, quais os meios da Fernanda? Os meios é essa, Fernanda. Primeiro, se associe com pessoas, procure pessoas, forme grupos e faça pressão, exerça pressão. Se esse meio não der, justiça, mandato de segurança, ação civil pública, ação direta, ação ordinária com pedido de tutela de urgência, enfim, existem vários meios. O senhor até falou ontem na live, né, que a gente precisa tirar o traseiro, né, digamos, foi a expressão que o senhor utilizou. Tirar o traseiro da cadeira e se mexer, né? Esses meios estão aí pra gente poder se utilizar deles. Ficar chorando na internet, fazendo post de Facebook, não dá, tem que se mexer. Carinha de triste, né? Mas enfim, professor, eu queria te agradecer por esse tempo maravilhoso que a gente teve aqui. O professor é super ocupado, é presidente lá do BDR, também é um cara que tem feito um trabalho fantástico, juntamente com o professor Jean, não posso deixar de citá-lo. Obrigado por esse serviço que o senhor tem prestado à igreja, como eu falei no início, né? Passar por esse momento de pandemia sem o BDR, passar por esse momento de pandemia sem o BDR, sem o professor Jean, o professor Tiago, o professor Frank, que tem feito um trabalho fantástico. Deus abençoe o senhor, que possa conservar a fé do senhor, conservar o senhor nessa empreitada que é dura. Tenho certeza que muita crítica deve vir, muita pancada deve vir, mas eu tenho certeza que o senhor tem preparado não somente vocês aí do IBDR para poder nos auxiliar e para poder ser canais de bênção, né, para a igreja, para todos aqueles que querem professar a religião de maneira livre, né? E essa é a missão. Eu queria agradecer ao senhor por essa oportunidade. Nós, Michael, nós somos apenas instrumentos, somos vasos de barro, aqueles vasos de barro assim, bem comuns. Não vou dizer que é feio porque eu sou bonito, mas uns vasos de barro assim, bem morrinha, né? Que Deus tem usado, tem derramado a sua graça, e nós somos chamados para servir. Então, quando a gente está servindo, nós estamos felizes, estamos à disposição da igreja brasileira. Esse é nosso sonho, essa é a nossa missão, esse é nosso chamado. Não precisa agradecer, nós que agradecemos a oportunidade, e conte sempre conosco. Estamos aí para servir. Se quiser saber mais sobre o nosso trabalho, é só nos seguir aí no meu perfil no Instagram, Direito Religioso Oficial. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Toda semana muito material bom. Novo. Sim. É isso aí. Deus abençoe, beijo grande, um abraço. You ask who that may be. Christ Jesus, it is He, the Lord.